Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou falar dos 3 últimos livros que eu li e dos 3 próximos livros que eu vou ler agora nesse período de quarentena. Mas antes eu gostaria de agradecer todos os comentários que teve nos últimos vídeos. Já faz 5 anos que eu não posto nada nesse canal. Antes tinha um grande engajamento, tinha uma movimentação legal, tinha um pessoal firmeza que acompanhava a gente e que estava sempre interagindo com esse canal. Eu fiquei por vários motivos, eu fiquei aí 5, 4 anos sem postar nada, sem movimentar o canal. Tô voltando agora e o pessoal já tem interagido legal. Então eu só quero agradecer, bastante comentários, alguns aqui nos vídeos mesmo, e bastante comentários na página do Facebook Douglas Portal Alexandria, que eu vou deixar o link aqui na descrição, alguns comentários no Instagram, que eu também vou deixar o link aqui, e eu tenho muito a agradecer vocês. Já aproveitando esse espaço, eu quero pedir que vocês, se vocês gostarem desse projeto, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aquele like da hora para fortalecer esse projeto e, se puder, acompanhe a gente para saber dos próximos vídeos. Bom, eu devo confessar que eu não sou o melhor leitor do mundo. Eu sempre tive que dividir o meu tempo entre leitura por prazer e leitura por obrigação. Não que a leitura por obrigação também não seja prazerosa, mas é algo que eu tenho que fazer. Como, por exemplo, ler livros para a faculdade, para o curso, ler livros para eu escrever as minhas aulas. Então acaba que a minha leitura ela é muito instável. Eu costumo sempre fazer uma listinha durante o ano, fazer uma compra para os períodos de férias, né? Aproveitando que o professor tem 2 férias aí por ano, né? Se não fosse isso a gente ficava louco. E aí durante esse período eu faço uma listinha, faço uma compra e eu devoro os livros enquanto eu tenho mais tempo. Só ressaltando que agora eu não vou fazer nenhuma resenha sobre os livros, vai servir mais ou menos como se fosse uma indicação. E é claro que cada livro vai ter o seu espaço especial aqui durante os próximos vídeos do canal. Então, vamos lá, segue a gente. E o livro que eu li há mais tempo foi O Corvo, de James O'Barr, nessa edição maravilhosa da Dark Side Books, capa dura, uma edição incrível. A história do livro O Corvo, que na verdade é um quadrinho desenhado e escrito pelo James O'Barr, é bem interessante porque segue uma série de tragédias na vida tanto do escritor como na produção desse livro, que também foi um filme dos anos 90. Então lá nos anos 80, o James O'Barr ele ia sair com a namorada dele, mas o carro dele estava com os documentos atrasados. O que ele fez? Ele ligou para ela e falou: vem até aqui em casa que daqui a gente sai junto. O que acontece é que durante o percurso entre a casa dela e a casa dele, ela foi atropelada e morreu nesse acidente. E ele se culpou por essa tragédia. Ele começou a pensar que se ele tivesse pagado os documentos do carro, ou se pelo menos ele tivesse ido na casa dela, ao invés de pedir para ela ir na casa dele, essa tragédia não teria acontecido. E aí, como forma de exorcizar os seus demônios, a sua raiva internalizada, a culpa que ele sentia, ele escreveu O Corvo, que é extremamente violento e que foi um tipo de vingança espiritual que libertou toda essa raiva que ele estava sentindo. Também nos anos 90 foi feito um filme do Corvo e o ator principal foi o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee. Durante as gravações, o Brandon Lee e o James O'Barr se tornaram muito amigos e o filme estava sendo produzido e parece que tudo ia dar certo. Só que, incrivelmente, mais uma tragédia aconteceu. Durante as gravações, ninguém sabe ao certo, mas numa cena que o Corvo pulava em cima da mesa e todos os gangsters atiravam nele, uma das armas que deveria estar com uma bala de festim estava com uma bala de verdade e acabou atingindo o Brandon Lee e matando ele. Ou seja, mais uma tragédia na história do livro. E é claro, de novo, o James O'Barr se afundou em uma depressão profunda e ele se considerou culpado não só pela morte da namorada dele, mas agora pela morte do Brandon Lee. E essa edição da Dark Side Books é bem interessante porque tem um extra que ele conta toda a história, como que foi superar essa culpa, como que foi exorcizar esses demônios, como que foi sair desse poço de depressão que ele entrou. Então tá aí a primeira dica, O Corvo, do James O'Barr. O próximo livro que eu li depois desse... foi Hellraiser, do Clive Barker.
outra edição da Dark Side Book, que como sempre não deixa a desejar. Também capa dura, tem esse fitilho da hora para marcar as páginas, muito legal. Para quem conhece Hellraiser, Hellraiser é um filme de terror feito, se eu não me engano, nos anos 80, ou será que foi nos anos 90? E tem aquele personagem que ficou icônico, protagonizado por Douglas Bradley, o Pinhead. A história conta sobre uma caixa misteriosa chamada Caixa de Le Marchand, ou Configuração do Lamento, que foi encontrado por um homem, Frank, que ele desejava uma sensação de prazer que ele nunca tinha experimentado na vida. E aí, quando ele abre essa configuração do lamento, vai aparecer os cenobitas, que vai apresentar para ele um mundo de prazer, mas também de dor. Toda a história fala sobre as sensações de prazer e de dor e do mundo sadomasoquista. É um filme bem interessante, bem impactante, e o mais legal do livro é que quando a gente lê o livro a gente percebe detalhes que não dá para perceber no filme, como por exemplo, o livro nos conta que quando os cenobitas aparecem, eles têm um cheiro de podridão que é disfarçado com perfume de baunilha. Então primeiro a gente sente lá no fundo o cheirinho de baunilha, mas o cheiro que predomina é o cheiro de podridão. Porque se a gente reparar no filme, fica bem claro, os cenobitas, eles são todos dilacerados, eles são todos machucados, porque eles passam por torturas diariamente. E essas torturas é no sentido de buscar o prazer. Então é um tipo de sadomasoquismo. Você busca o prazer através da dor. É uma leitura rápida, uma leitura fácil, uma leitura muito interessante, só que é claro, você só vai ler esse livro e só vai assistir o filme se você gostar de uma história de terror intensa. Se você não gosta de histórias, de contos, de filmes de terror, então não leia, porque esse livro e o filme são bem pesados. E o último livro que eu li foi Matadouro 5, de Kurt Vonnegut, e agora nessa edição também, muito bem feita, da editora Intrínseca. Uma edição muito bonita e bem acabada. Kurt Vonnegut escreveu o livro em 1969 e é interessante porque o livro ele mistura ficção científica com fatos históricos. Kurt Vonnegut ele teve presente na Segunda Guerra Mundial e lá ele vivenciou os horrores da guerra. O livro ele conta sobre o bombardeio que teve na cidade de Dresden e ele e alguns amigos dele ficaram presos dentro de um matadouro. E o próprio Kurt Vonnegut conta que foi muito difícil escrever essa história, por isso que ele só conseguiu falar sobre esse evento da Segunda Guerra Mundial também abordando de forma um pouco ficcional. Ele conta a história do personagem Billy Pilgrim e ele fala que o Billy Pilgrim ele está solto no tempo, então ele consegue ver o tempo de forma diferente, ao mesmo tempo que ele está vivendo a sua velhice após a Segunda Guerra Mundial, porque ele sobreviveu, ele consegue voltar ao tempo e vivenciar todos os horrores da guerra, então ele vive o presente, o passado e o futuro de forma simultânea. É um conceito de ficção científica bem legal que serviu como uma forma que o autor teve para contar os fatos históricos que ele próprio vivenciou. E é claro que como professor de história eu não poderia deixar de fazer uma resenha mais pra frente aqui no canal. Agora eu vou falar dos 3 próximos livros que eu vou ler. E na verdade a ordem não importa porque eu sempre leio 1 ou 2 livros simultaneamente. Bom, com certeza o próximo que está na minha lista é Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é um livro bastante conhecido, bastante indicado, e ele é uma alegoria sobre os regimes autoritários que tiveram no século XX. Ele é uma ficção científica distópica, mas que na verdade é uma grande desculpa para falar sobre o presente, para falar sobre a nossa realidade. Uma boa ficção científica, ela finge que está falando do futuro, mas na verdade ela está falando do seu presente. Então, quando nesse livro ele fala de um regime autoritário futurista, na verdade ele está falando sobre todos os regimes que emergiram no século XX. Os bombeiros aqui na história, eles não existem para apagar o fogo, mas eles existem para procurar as obras de arte, para procurar os livros e queimar os livros. E todos aqueles que são leitores são considerados subversivos pelo Estado. Esse livro, na verdade, é uma grande crítica política e ele inspirou vários filmes que vieram depois dele.
Na sequência eu vou ler essa que é uma indicação que eu vi no canal do Pipoque Nanquim, que é História da Bruxaria, um livro do selo Goya da editora Aleph. Capa dura, aliás, que capa bonita, uma edição muito bem feita e muito bonita. A história da bruxaria é bem interessante porque ela conversa com os dias atuais. Conta toda a história da feitiçaria, da bruxaria, fala de diversos conceitos históricos, resgatando desde a Idade Antiga até os dias atuais. E eu me interessei por esse livro principalmente porque ele aborda a bruxaria de uma forma diferente. Todos nós estamos acostumados a pensar que a bruxaria, ela se disseminou, ela ficou mais forte, ela foi mais repreendida durante a Idade Média. Mas o autor mostra pra gente que, na verdade, a bruxaria, a perseguição, a inquisição à bruxaria, ela foi mais forte durante a Idade Moderna, que é um período onde a imprensa ela já tinha sido inventada, e assim como nos dias de hoje, onde a gente pode fazer um paralelo com as redes sociais, quando a informação ela é mais divulgada, isso é positivo, porque o conhecimento também vai ser divulgado. Só que se a gente pensar bem, a sociedade ela é muito cômoda, ela sempre vai atrás de informação rápida, informação fácil, que nem sempre é uma informação verdadeira ou precisa. E isso conversa muito com o período que a gente está vivendo, onde as fake news são divulgadas como se fossem verdades, e ninguém questiona isso. Então, na Idade Moderna, depois da invenção da imprensa por Gutenberg, as histórias de bruxaria vão ser mais divulgadas e as mulheres vão ser mais perseguidas por causa da bruxaria. Então é um livro muito interessante que, com certeza, além de ser uma leitura prazerosa, gostosa, tem muito a acrescentar na nossa compreensão da nossa realidade. E por último, o que eu vou ler intercalando com esses livros é um livro de conto, o livro do Hellboy. Como a gente sabe, o Hellboy ele é um personagem das histórias em quadrinhos desenvolvido por Mike Mignola. Nós tivemos 2 filmes, o primeiro dirigido e o segundo produzido por Guillermo del Toro, que aliás eu gosto dos 2, mas eu acho o segundo muito bom, que tem uma história assim profunda e filosófica, até mesmo de reflexão existencial. E também, como a gente sabe, em 2019 agora foi feito um reboot do filme que na verdade eu acabei não assistindo, porque dizem que é uma bomba. Talvez eu assista só para conferir, ainda mais agora que a gente tem bastante tempo. Esse é um livro que reúne vários contos, alguns escritos pelo Mike Mignola e outros escritos por outros convidados dele, e entre um conto e outro tem várias imagens que mostram o personagem. A edição é originalmente feita pela Dark Horse Books e aqui no Brasil foi feito pela editora Mitos. E é uma edição bem acabada, capa dura, as folhas são em um amarelo bem clarinho que não machuca a visão e são numa gramatura muito boa também. Numa edição que tem o nome em alto relevo e as letras também, elas brilham imitando um dourado que parece ouro, bem legal, que aliás foi presente da minha esposa. Bom, é isso, e agora eu quero saber de você. Quais são os livros ou os filmes que você vai ler e assistir durante essa quarentena? Deixa escrito aqui nos comentários. Quem sabe também não é uma indicação para mim. Quiser pode deixar várias indicações, porque a gente vai ter que ler bastante para passar essa quarentena logo. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa aquele like firmeza para ajudar a divulgar esse canal. Então a gente se vê no próximo vídeo e valeu!